Muito bem, meus queridos amigos, voltando novamente. O sinal aqui no hotel não está muito bom. Vamos ver se agora não trava para a gente continuar o tema. Bem, no outro vídeo eu estava falando a respeito do efeito erga omnes, eficácia vinculante e eficácia expansiva. Então nós vimos que o efeito erga omnes é um efeito típico das ações de controle abstrato, onde não há partes formais. Como não existe partes formais nestas ações, o efeito das ações de controle abstrato não poderiam nunca ser efeitos interpartes. Aqui no Brasil, com a Constituição de 88, inicialmente nós vimos que a ADI tinha apenas este tipo de efeito. Com a emenda 3 de 93, foi criada a ação declaratória de constitucionalidade e com ela introduzido o efeito vinculante no direito brasileiro. Esse efeito vinculante, obrigado aí, quem que está colocando? Nossa amiga Rafaela, obrigado Rafaela, minha querida. Então, com a emenda 3 de 93, foi introduzido este efeito para a ação declaratória de constitucionalidade, que depois foi estendido pela jurisprudência do Supremo, pelas leis 9868 de 99 e 9882 de 99, para a ADI, ação direta de inconstitucionalidade, e para a ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Posteriormente, com a emenda 45 de 2004, a própria Constituição passou a prever, no artigo 102, parágrafo 2º, este efeito vinculante, tanto para a ADI quanto para a ADC. Muito bem, então o efeito erga omnes e a eficácia vinculante são típicos das ações de controle abstrato, ADI, ADC, ADPF e ADO. No entanto, teve uma reclamação, coloca para a gente, Rafaela, por favor, reclamação número 10.793. Reclamação 10.793. Nessa reclamação 10.793, a ministra Ellen Grace, que foi a relatora, no voto dela disse o seguinte: olha, quando o Supremo dá uma decisão no recurso extraordinário, que é um instrumento geralmente de controle subjetivo, essa decisão, se a matéria tiver sido submetida à repercussão geral, ela é uma decisão com eficácia vinculante. Uma eficácia vinculante só para o Poder Judiciário. No entanto, ao mesmo tempo em que a ministra Ellen Grace disse que a eficácia do recurso extraordinário com repercussão geral seria vinculante, ela disse que não caberia reclamação dessa decisão do Supremo, ou dessa decisão, melhor dizendo, que violasse a decisão do Supremo. Por que não caberia reclamação? Para evitar que o Supremo Tribunal Federal ficasse sobrecarregado com um número de processos elevado. Aí eu pergunto, qual é o sentido de se ter uma eficácia vinculante sem a possibilidade de ajuizamento de reclamação? Não faz muito sentido. Posteriormente, o ministro Teori Zavascki passou a utilizar um outro termo que me parece mais adequado, que é a eficácia expansiva. Ele usou esse termo inicialmente na reclamação número 4335 do Estado do Acre. Reclamação número 4335 do Estado do Acre. Nesta reclamação 4335, o ministro Teori Zavascki, que foi acompanhado por outros ministros, ele disse o seguinte: tá uns 40 graus aqui em Cuiabá, meus amigos, está quente toda a vida. O ministro Teori Zavascki, ele disse o seguinte: embora as decisões do Supremo não tenham um efeito vinculante quando proferidas em controle difuso de constitucionalidade, essas decisões têm uma eficácia expansiva. E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: se o Supremo é o guardião da Constituição, se cabe a ele uniformizar a interpretação e aplicação das normas constitucionais, os demais juízes e tribunais têm que observar os precedentes do Supremo. Se o Supremo decidiu num sentido, os outros órgãos do Judiciário não podem continuar interpretando a Constituição num sentido diferente. Eles têm que seguir aquele precedente adotado pelo Supremo. Aí vocês poderiam perguntar, mas então qual é a diferença para o efeito vinculante?
A diferença da eficácia expansiva para a eficácia vinculante é que, neste caso da eficácia expansiva, não cabe a reclamação para o Supremo Tribunal Federal. Se o juiz decidir de forma diversa do precedente do Supremo, não caberá reclamação. Caberá ao órgão de apelação corrigir aquela decisão, mudando aquele precedente. Então esta, meus amigos, é a principal diferença entre a eficácia expansiva e o efeito vinculante. O efeito vinculante, ele permite que haja uma reclamação para o Supremo Tribunal Federal quando a autoridade da decisão do Supremo for desrespeitada. Já a eficácia expansiva, não. A eficácia expansiva significa que o precedente deve ser observado, mas caso ele não seja observado, não caberá reclamação. Caberá aos órgãos de apelação, aos tribunais superiores, corrigir aquele precedente quando houver o recurso da decisão. Ok, meus amigos? Muito obrigado aí pelo carinho de vocês. 150 pessoas acompanhando a gente nesse momento. Estou aqui em Cuiabá. Tem alguém aí de Cuiabá, meus amigos? Tem? Vou falar depois sobre o artigo 52, que o pessoal está pedindo. Um abraço aí, pessoal da Paraíba, de Porto Alegre. Obrigado pelo carinho de vocês, meus amigos. Obrigado pela gentileza. Um abraço, pessoal de Recife. Estamos juntos. Final de semana a gente continua dando algumas dicas, tá ok? Um grande abraço aí para vocês de Belém, Paraíba, Cajazeiras, Salvador, pessoal de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Pessoal de Curitiba. Agora eu vou me preparar para a minha palestra. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.